Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui nos reunimos pelos meios virtuais para mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui em Belo Horizonte, no bairro Boa Vista. Hoje trazendo um tema para vocês, muito interessante para todos nós, que é a coragem. Precisamos ter coragem para enfrentar os desafios da vida, não é verdade? Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e, em seguida, daremos início aos nossos estudos. Senhor Jesus, que neste momento, os mentores espirituais da Casa de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, com as suas bênçãos, Senhor, com a tua luz, com o teu amor, possam iluminar, derramar a misericórdia para todo o orbe terrestre, para todos aqueles que estão nos assistindo, para todos os lares aqui representados. Que nossas palavras sejam claras, sejam intuídas pelos benfeitores espirituais e que cheguem aos lares, promovendo uma mudança de comportamento, uma vivência maior das tuas palavras. Lembrando de todos os encarnados em dificuldades íntimas, físicas, materiais, todos os irmãos desencarnados que se encontram também em dificuldades. O Senhor possa iluminar a cada um, amparar a todos nós. Tenhamos sempre coragem para enfrentar os desafios da vida, bom ânimo, esperança sempre. Que possamos a cada dia trabalhar em nós teu evangelho de amor, de caridade, de fraternidade. Permaneça sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Então, como falamos, não é? Vamos trabalhar, então, o tema coragem. Quando a gente trabalha o tema coragem, não podemos nos esquecer aqui de uma personalidade aqui das nossas Minas Gerais, que é o nosso querido Guimarães Rosa, não é? Em que fala no livro Grande Sertão Veredas que o que a vida quer da gente é coragem, né? Que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, né? Esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. E o que ela quer da gente é coragem. Então, que tenhamos aí essa verdadeira coragem para enfrentar todos esses desafios. Então, primeiramente, vamos ver a origem da palavra coragem, né? A palavra coragem, ela vem de uma raiz latina, que é a palavrinha cordis, que significa coração. Então, o coração é a sede, né? O centro da alma, da inteligência, da sensibilidade. Então, portanto, gente, ser corajoso não é ser super-herói, né? Significa você agir utilizando esse potencial que vem de dentro, ou seja, utilizando a sua voz do coração. Então, não é aquela arrogância, né, ardilosa, não é aquela agressividade, nem aquela determinação astuta. Na realidade, ser corajoso, né, ter coragem é a certeza íntima que a gente tem na demonstração, né, dos nossos atos moderados, das nossas atitudes moderadas, na nossa firmeza de caráter, não é? E no desempenho também perseverante de uma atividade. Isso é ser corajoso. Então, a coragem é uma virtude humana. Então, nós temos que trabalhar as nossas virtudes. E ela está dentro, né, inserida em uma das nossas virtudes. E essa coragem, ela propicia valores benéficos ao espírito. Ela encontra-se aí radicada no ser, né?
quando aparecem as lutas, os desafios, exigindo uma solução de nós, vem aí a coragem para nos fortalecer. Então, o espírito ele não vai recuar, ele não vai desistir de enfrentar as suas experiências, né? Por quê? Porque ele sabe que isso tudo, esses desafios, né? Essas novas experiências, constituem recursos de crescimento para nós, né? De crescimento interior, de valorização da vida. Então, nós temos aí o caso de São Francisco de Assis, que é muito interessante, né? Que logo após, conta-se, né, que São Francisco de Assis, logo após a sua doação a Jesus, né? Ele se entregar a Jesus, ele foi surpreendido um dia, né? Justificando-se que nada mais ele possuía para dar. Então, sem saber o que oferecer, ele permaneceu interrogando ao Mestre Jesus, quando ele ouviu, né, uma voz muito dúlcida a responder para ele: Francisco, dá-me Francisco. Então, é essa coragem, né, de dar-se. Então, quando a gente não possui nada para dar, a gente dá de nós mesmos, né? Cada um dá de si mesmo. É você se esquecer completamente de si, né? A fim de fazer a vontade do Cristo, e não a nossa vontade. Então, essa é a verdadeira coragem, é aquela coragem que a gente chama de coragem grandiosa, né? Feita de um grande despojamento, de um abandono pessoal das nossas questões. Mas como fazer isso, né? A gente só faz isso mediante um equilíbrio interno, né? Um equilíbrio emocional interno. Então, nós temos que desenvolver os nossos requisitos morais, não é? Nos atermos mais ao nosso aspecto introspectivo, descobrir aí a saúde integral, a excelência da saúde integral, da nossa harmonia. Quem não consegue isso vai desistir nas primeiras batalhas, não é? Porque a coragem vai desempenhar um papel importante nas primeiras batalhas. Jesus foi um grande exemplo de coragem para nós, não é? Então, ela vai se desenvolver lentamente, passando de um estágio a outro, favorecendo aí as criaturas, não é? Com mais autoconfiança. Jesus, ele mostrou para nós a sua coragem quando permaneceu sereno, quando permaneceu sem agressividade. Vamos nos lembrar da passagem que Pedro saca aquela espada, não é? E vai agredir o soldado Malco, decepando-lhe a orelha. Será que Pedro ali foi corajoso? Nós vamos ver que não. Que Pedro ali, naquele momento, né, ele demonstrou uma grande impulsividade e medo. Então, Jesus já havia mostrado para nós essa coragem muito antes de estar no mundo físico. E Pedro ali ainda demorava-se, né, naquele processo de autorrealização dele. Então, esse ato de desembainhar a espada, na verdade, não foi um ato de coragem, né? Mesma coisa com Judas, né? Nós vamos ver que Pedro amadureceu mais tarde, né? E aí, com aquela coragem moral, entregou a Jesus a sua própria vida. Agora, Judas também, nós vamos ver, né, que ele não teve a força grandiosa, não teve a verdadeira coragem. Buscou o suicídio, né? Fugiu. Por quê? Porque Judas aguardava ali um triunfador, né? E sem coragem, ele acaba traindo Jesus, né? Traiu-se traindo Jesus, né? Sem coragem para se superar. Então, ele acaba fugindo, né? E aí, no suicídio, ele demonstra a sua fraqueza. Então, muitos de nós, não é, nos desequilibramos diante das nossas lutas íntimas, das nossas enfermidades quando chegam a nós, nas nossas dificuldades econômicas, sociais, políticas, nos nossos dramas da vida. E o que falta para nós quando nós nos desequilibramos? Falta, amigos, a nossa coragem, né? Então, cultivar esses sentimentos de dever reto são essenciais para o desenvolvimento da nossa coragem. Então, isso é muito importante. Assim, a gente vai ter força para esses enfrentamentos. Então, a cada conquista que nós realizamos, novas áreas devem ser ampliadas, facultando os nossos maiores empreendimentos. Então, a nossa coragem moral, ela é mais importante, ela dispensa as posições
relevantes. Não adianta termos posições altas, graduações altas, se não temos essa coragem moral. Então, essa coragem moral é um grande valor, é uma grande virtude que vai perdurar aí no indivíduo que é sempre vigilante. Então, como desenvolver nessa força e essa virtude da coragem? Primeiramente, nós temos que nos libertar daquela proteção familiar, daquela segurança no lar, né? Quando nós, indivíduos, começamos a nos libertar disso, né? Atravessando os períodos das fases que temos aqui na Terra, né? Principalmente da adolescência, e entrando aí na fase adulta, tendo que assumir responsabilidades. Então, a partir do momento em que nós começamos a nos libertar dessa proteção familiar, né? Tendo que assumir grandes responsabilidades, nós vamos adquirindo aí uma autoconsciência, abandonando os artifícios, os mecanismos de fuga de responsabilidade, abandonando os medos, né? De modo que possamos suportar os enfrentamentos que se impõem para nós. Hoje em dia, a gente vê, não é, que isso está demorando mais a acontecer, né? Essa libertação aí da proteção familiar e da segurança do lar. Mas é importante que isso aconteça. O que estamos vendo hoje é que o desenvolvimento biológico, ele nem sempre se faz acompanhado do crescimento psicológico. Então, a gente vê aí adultos, não é? Jovens adultos e adultos também, ainda presos a essa segurança do lar, ainda com receio, né? Sem coragem, né? De entrar na fase realmente adulta, na fase de assumir responsabilidade. Então, muitas áreas da nossa emoção, elas vão permanecer ainda dependentes. Então, nós, às vezes, vamos precisar do protecionismo da família, não é? Então, aí a gente vê, por exemplo, pais, não é? Pessoas mais velhas que procuram poupar os filhos das adversidades, dos conflitos, das lutas, achando que estão aí fazendo, né? Ajudando, fazendo um grande favor aos filhos. Não. A coragem é importante a gente enfrentar as adversidades, né? Porque essa coragem, ela vai nos equipar para a nossa realização pessoal. Então, é importante que a gente veja realmente os valores que nós precisamos assumir e nos munir deles para enfrentar o mundo, para enfrentar as adversidades da Terra, que o planeta aí nos impõe, e que esse momento da reencarnação também nos impõe. E muitas vezes nós nos perdemos em conflitos desnecessários, né? Então, conflitos que nos geram medo, que nos geram insegurança, que nos geram ansiedade. Então, o que é necessário? Primeiro, nós temos que aprender a discernir o certo, o errado, para acertar, né? Insistir para que a gente tenha êxito, trabalhar naquilo que a gente coloca como propósito, mas trabalhar com afinco. Então, é importante isso, né? Dispor a errar. Nós temos que aprender a errar, porque errando é que a gente repete as experiências e vai aprendendo. Perder aquela ingenuidade que muitos de nós ainda temos, né, para adquirir a nossa maturidade. Vivenciar as decepções, né, para compreender a realidade. Então, não desanimar, não desistir, não entregar-se à autocompaixão, né? Nós temos muito disso, né? Ou a depressão, né? Ah, sou vítima, né? Parar com esse vitimismo, não desistirmos das lutas, né? Então, coragem para que a gente possa analisar as fases que nós temos na existência física. Lembrar que o espírito é um ser integral, né? Ele vai se desenvolver lá do germe divino, aprimorando-se em cada etapa. E essas etapas, elas são vitoriosas para nós. Então, a coragem, ela vai nos proporcionar relacionamentos saudáveis, né? Todos necessitam dessa coragem fraternal, né? Para convivermos uns com os outros, para que possamos construir vínculos de amizade,
maiores. Então, insistir aí nesses bons sentimentos da amizade são metas para a nossa saúde plena, livrarmos dos condicionamentos, dos conflitos e ter coragem para superar, principalmente para a nossa autossuperação, que é muito importante. Então, na verdade, coragem, amigos, é um ato de bravura moral. Agora, nós temos que separar o que é heroísmo da coragem real, né? Porque o desafio que nós temos, os desafios maiores que nós temos, são os nossos desafios internos, os nossos desafios íntimos. Então, nunca devemos nos acovardar diante dos enfrentamentos. Os enfrentamentos, na verdade, eles são estimuladores para nós de crescimento espiritual. São os que nos proporcionam a nossa evolução. Então, a coragem, na verdade, é esse estímulo que desabrocha esses valores para nós, né? Que vão promover aí a nossa autorrealização. Então, coragem é muito mais que destemor ante os perigos. Coragem, na verdade, né, como diz a Joana de Ângeles, é a conquista da autoconsciência. E aí, como aplicar essa coragem? Então, nós temos que analisar primeiro algumas questões de natureza física. Por exemplo, as enfermidades, os acidentes, né? Algumas doenças devastadoras que atingem a humanidade, como estamos vivendo agora. Então, nós temos que ver a coragem versus a desesperação. Então, a coragem é aquela resistência orgânica. A desesperação, ela desestrutura o nosso comportamento, ela gera aflições desmedidas. Então, o que é necessário para nós? Termos equilíbrio moral. A desesperação vai gerar em nós muitos conflitos emocionais e vai nos desestruturar, nos afligir de tal forma, né, que desestrutura todo o nosso corpo físico e emocional. Será que nós somos vítimas ou vitimados, né? A Joana de Ângeles coloca isso para nós também. A coragem moral, ela acalma as reações orgânicas. E aí é importante que não só nesses casos, né, de doenças, de enfermidades, de calamidades, mas exercitar essa coragem em pequenas situações, né? Evitando sentimentos de mágoa, revide, de ódio, porque isso, quando se instala em nós, gera muitos tumultos íntimos. Então, nós temos que aceitar o insucesso, né, como uma experiência necessária. O insucesso é uma experiência necessária para nós. Só que a gente deve ver o insucesso com coragem. Por quê? Porque o insucesso nos estimula para tentar novamente, né? Então, assumir essa nossa identidade pessoal, com ânimo forte, né? Adquirir essa harmonia interior. E nós temos a coragem terapêutica, porque muita gente acha, né, que a coragem é confundida muitas vezes, né, com a intemperança, com a agressividade, com aquela coisa mais intempestiva, né, que na verdade são reações de medo que a gente tem de uma forma mais escamoteada, né? A coragem, ela é terapêutica, ela estimula o trabalho, ela estimula a realização de obras dignificantes, né? Na verdade, a coragem é o nosso grande corolário, que é o amor, né? O corolário da coragem é o amor, né? Daquela coragem superior, né? Na Revista Espírita, pesquisando um pouco aí para nós, não é? Na Revista Espírita de março de 1874, o espírito Lacordaire traz para nós uma mensagem muito interessante. Eu peguei uma parte aqui, peço a permissão para ler, né? O reino dos céus se conquista pelo esforço, e somente os corajosos obterão a vitória. Em nome daquele que na terra deu o exemplo da resignação, que atravessou seu deserto sem olhar para trás, cuja coragem não se abateu nem pelas quedas, nem pelos fracassos da matéria, venho dizer-vos: coragem. Não é absolutamente curvando a cabeça que se deve aceitar os aborrecimentos da existência. Deveis estar alegres,
ante as provas que vos fazem avançar mais rapidamente na senda da felicidade. Coragem, aos que possuem vossa fé, tudo é possível. Olha que maravilha de mensagem do Espírito Lacordaire, lá na Revista Espírita, no século XIX, não é? Lembrarmos, né, que Jesus foi o maior exemplo de coragem, de resignação, atravessou o seu deserto íntimo sem olhar para trás, é o que Lacordaire fala. A coragem, né, cuja coragem não se abateu nem pelas quedas, nem pelos fracassos da matéria. E aí Lacordaire nos instiga, né, a ter coragem, porque com fé tudo é possível. Então, ele deixa essa mensagem maravilhosa para nós, nos dizendo, né, que não é curvando a cabeça que a gente tem que aceitar os aborrecimentos da existência. Os aborrecimentos estão aí, continuarão a existir, porque nós estamos aqui para o aprendizado. Então, devemos estar alegres ante as provas. Então, aqui, cada frase do Lacordaire, depois, se vocês tiverem oportunidade de ler a mensagem toda, né, na Revista Espírita, que está disponível aí na internet, né, de março de 1874, vocês vão ler a mensagem toda. No livro Estude Vida, né, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Emmanuel e André Luiz, também há um trecho muito interessante em que Emmanuel e André Luiz colocam para nós sobre a coragem. Diz assim: coragem também é caridade. Nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Descobertas e inventos não se consolidariam nos fastos da civilização material sem os sacrifícios daqueles que lhes hipotecaram a existência. E aí nós vamos ver nos meios acadêmicos, científicos, né? Durante toda a história da humanidade, se não fossem esses homens corajosos que enfrentaram aí a civilização material com sacrifício, com coragem, né? Não teríamos descobertas e inventos fantásticos, como até hoje. Então, é muito importante aí também essa lição que Emmanuel e André Luiz deixam para nós. E também, citando aí um outro livro, que é o livro Sol nas Almas, que foi ditado pelo espírito André Luiz ao médium Valdo Vieira, lá no capítulo 2, André Luiz também coloca para nós sobre a coragem. E ele diz assim, vou ler para vocês. Tratamos aqui da coragem para o bem, porque o bem exige coragem para ser feito. Enfeita-se o mal de 1000 modos com os adornos do bem, de tal sorte que para extirpá-lo da vida, a fim de que o bem verdadeiro se levante da alma, é imprescindível em muitas ocasiões até mesmo a coragem de ser só, qual aconteceu com Jesus no último dia de sua luta pela verdade. Em numerosas reencarnações, temos interpretado a coragem como sendo arremesso do espírito para a destruição. Partilhamos guerras de extermínio, crueldades, delitos, depravações, arvorando-nos em campeões da coragem, quando não passávamos de malfeitores acobertados pela falsa legalidade de estatutos forjados na base da delinquência. Olha que beleza, hein, gente? E aí ele vai continuar. Então, na verdade, aqui ele está falando que é a coragem para o bem, não é? Às vezes é importante até sermos sós, não é? Termos coragem de ficarmos sozinhos, como Jesus. Jesus ficou sozinho e lutou até o último dia pela verdade, né? Pela verdade do Pai, pelo que ele trazia de mensagem para nós. Então, ter coragem não é se arremessar, não é? Para a destruição, como o André Luiz está falando. E aí, ele continua para nós, né? Falando que, desse modo,
Aprendemos hoje com a doutrina espírita a coragem que Jesus exemplificou, a expressar-se no valor moral de quem atribui a Deus todas as bênçãos da vida, para canalizar as bênçãos da própria vida a serviço da felicidade geral. Coragem de apagar-nos e esquecer-nos, para que o ensinamento se estenda e triunfe, soerguendo o nível de entendimento e elevação para todos. Muito embora servindo, trabalhando e servindo constantemente, sem nada pedir para nós. Olha o que é a coragem que o André Luiz está falando, que beleza, não é? Coragem de nos apagar e de nos esquecer em benefício do outro. Coragem de silenciar e coragem de falar no momento oportuno. Coragem de fazer ou deixar de fazer, coerentes com o ensino do mestre quando nos mostrou que uma só consciência tranquila na execução do dever ante a providência divina pode mais que a multidão. Olha que maravilha. Uma só consciência tranquila na execução do dever ante a providência divina vale mais do que a multidão. Coragem como apoio vivo, capaz de viver para o bem dos outros e também de desencarnar quando preciso, para que os outros não sejam dominados pelo mal que nos impõe a morte. Se formos lembrar aí, né, dos períodos nefastos da história, quantos morreram em nome do Cristo e não negaram Cristo, não é? Morreram queimados. Nós temos aí exemplos, né, na Idade Média, na Inquisição. Olha que beleza que o André Luiz está trazendo para nós, né? Até essa coragem de desencarnar quando preciso, para que os outros não sejam dominados pelo mal. Coragem, sim. Coragem de sermos bons e simples, afetuosos e leais. Porque hoje entendemos no Evangelho restaurado que bastam audácia e manha para dominar os outros. Mas somente à custa da coragem que o Cristo nos legou é que conseguiremos a vitória em nós e sobre nós, para que nos coloquemos ao encontro da grande vida que estua além da vida terrestre. Então, André Luiz coloca nesse final uma parte muito interessante que a gente vê muito hoje em dia no século XXI, né? Porque para dominar os povos é muito simples, basta audácia, um pouco de manha, né? O que a gente chama de jogo de cintura, não é verdade? Mas a coragem que o Cristo nos legou não é essa, não é? A coragem que o Cristo nos legou é aquela que traz vitória em nós, no nosso íntimo primeiro e sobre nós, para que a gente realmente encontre, né, lado a lado aí, essa grande vida, que é a vida espiritual, que vai além da vida terrestre. Belíssimas lições para nós sobre a coragem, não é? Então, no livro também, Endereços de Paz, também ditado pelo Espírito André Luiz, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, o André Luiz também traz para nós uma mensagem muito bonita, né? A gente pega no capítulo 1, né? A gente pega alguns trechos que estão de acordo com o nosso tema para trazer para vocês. Então, vejam que interessante também que o André Luiz nos traz. Então, ele diz assim: incompreensões te envolvem a estrada, dificultando-te os passos. Paciência e coragem. Desgostos, francamente inesperados, aparecem-te de súbito. Coragem e paciência. Notícias fulminantes esfogueiam-te os ouvidos. Paciência e coragem. Enfermidades sitiam-te a casa, conturbando-te a vida. Coragem e paciência. Surpresas amargas te procuram, às vezes, por dentro do próprio lar. Paciência e coragem. Entes queridos se te transformam em aflitivos problemas.
paciência e coragem. Conflitos e tentações assomam-te ao pensamento, ameaçando-te a consciência tranquila, coragem e paciência. Observem que nesse primeiro parágrafo, não é? Ele o tempo todo coloca paciência e coragem, coragem e paciência. Porque isso que ele está falando é o que acontece com todos nós, né? São as nossas dificuldades, são as incompreensões, são os desgostos, são os parentes difíceis, né? Os entes queridos, que às vezes se transformam em problemas difíceis de lidar, não é? São os conflitos que nós temos, as tentações, as notícias fulminantes que vêm a todo momento para nós. E o André Luiz aqui está nos dizendo que essas são duas alavancas da paz, né? A coragem e a paciência. Então ele fala, sejam quais forem os obstáculos que te desafiam, aciona essas duas alavancas. Então vamos guardar isso, vamos alavancar as duas alavancas, vamos alavancar, né, esses dois termos que ele chama de alavancas da paz, que são coragem e paciência. Aí ele completa, por quê? Porque a coragem te manterá o coração ligado à fé no divino poder que nos rege os dias. E a paciência é a luz da esperança que nasce de nós, assegurando-nos a vitória sobre nós mesmos nas lutas edificantes do dia a dia. E se você não consegue evitar a irritação, o André Luiz nos dá uma outra lição, um outro ensinamento. Se você não consegue evitar a irritação, use o silêncio. Então, amigos, coragem e paciência, paciência e coragem. E se mesmo assim a gente ainda tem dificuldade, porque nós temos mesmo as nossas dificuldades, não é? Vamos usar o silêncio, que é o melhor remédio. Vamos nos lembrar aí do livro Nosso Lar, não é? Em que o espírito André Luiz também, pela psicografia do Chico, traz para nós, né, no capítulo 19, chamado A Jovem Desencarnada, um exemplo interessante. A Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Ele está ouvindo aí o relato, né, sobre aquela jovem Heloísa que teve tuberculose, né? A jovem desencarnada, desencarnou pela tuberculose. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Então, vejam bem, mesmo no plano espiritual, não é? A jovem estava, né, recém-desencarnada, aflita, inquieta, em parte justificava-se porque ela teve uma doença que demorou muito tempo, né? Deixou marcas profundas nela, que foi a tuberculose, mas não se pode prescindir do otimismo e da coragem. Então, que possamos aí nos lembrar também dessa lição, né? Lá do Espírito Aulos, né? Para nosso querido André Luiz. E no livro Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, ele também coloca para nós a questão da coragem, que é muito interessante também, é um livro também muito bom, né, que a gente também indica para que todos leiam, né? Não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A autorreflexão ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. E bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. Que beleza que o Hamed traz para nós também, né? Então, na verdade, amigos, nós temos que usar a nossa própria alma como guia, né?
não precisar desse consentimento exterior. Isso é a utilização correta da verdadeira coragem. Essa é a postura psicológica que a Joana de Ângeles nos aconselha, né? Que nos planifica, né? Que nos dá esse poder em qualquer realização pessoal nossa, né? Usar a nossa própria alma como guia, sem precisar de consentimentos exteriores. Então, nós não poderemos ser autênticos se nós não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. É o que o Hamed fala, né? Não poderemos pesquisar se não fizermos o uso da ousadia. Então, a coragem, na verdade, é uma qualidade interior que vem em primeiro lugar. Todo o resto, né, tudo mais, né, vem sucessivamente. Vamos nos lembrar de novo da coragem de Jesus, não é? Se a gente for pesquisar, analisar, não é? Cuidadosamente, com um olhar mais cuidadoso a vida de Jesus, a vida dele vai nos revelar que ele era uma criatura extremamente corajosa. Ele pregou essa tenacidade aí diante de situações, né? Situações emocionais difíceis, situações morais difíceis. Jesus não teve medo de enfrentar a desaprovação. Mas, infelizmente, né, muitos dos seus seguidores, né, distorceram aí seus ensinos, transformando aí no que a gente chama, né, de catecismo da culpa, do temor, da submissão. Mas Jesus não trouxe isso para nós, né? Tanto é que Jesus fala, né? Eu não vim revogar a lei, né? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, né? Que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar-lhes, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então, essa tenacidade de Jesus, não é? Diante das situações, não era para fazer uma debandada geral de tudo, né? Das leis dos profetas. Não era isso. Dar cumprimento, né? Então, essa atitude de Jesus de dar cumprimento estava toda recoberta da nobreza corajosa, né? Para execução, para realização, execução, desenvolvimento, né? Do aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, Jesus, ele não receava correr riscos, porque os valores de Jesus não eram valores locais, como os nossos, né? Não eram valores analisados ali sob o enfoque particular, sob o enfoque geográfico, aliás, né? O mestre Jesus, ele via, né, a si mesmo como pertencente à vida universal. Jesus transcendia todas as fronteiras tradicionalistas. A família, raça, cidade, estado, país, ele transcendia tudo isso. Então, a coragem, né, de pessoas como Jesus, né, que foi, continua, né, um espírito perfeito, puro, né, mas a coragem de homens, né, renovadores, normalmente ela é rotulada, né, pela mediocridade, pela incompreensão da humanidade, não é? Muitos chamam de rebeldes, desobedientes, né, de causar perturbação dos valores convencionais, dos valores pré-estabelecidos. A sociedade rotula essas pessoas dessa forma, mas é uma incompreensão, né? Jesus, na verdade, ele é o caminho, né, que nos conduz a essa vida mais feliz. Ele é o exemplo para nós, né, da verdadeira coragem. Então, ele sempre quer que nós trabalhemos corajosamente pela nossa própria ascensão, pela nossa felicidade, pela nossa evolução. Onde poderemos ver um exemplo maior de coragem e dedicação à humanidade, amigos, ao ponto de sacrificar-se na cruz, né? Então, durante a sua passagem na Terra, Jesus, ele infundiu coragem, infundiu bom ânimo em todos com quem ele conviveu, né? Seus pais, né? Os apóstolos escolhidos por ele, os 500 da Galiléia, os sofredores que foram curados por Jesus, né? Pelo seu poder, pelo seu amor, né? Sempre receberam aí essa coragem, esses influxos corajosos, poderosos, da firmeza de Jesus. E como governador espiritual, né, da terra, Jesus continua inspirando essa coragem, não só aos cristãos, né, aos seguidores de todas as épocas,
mas também aos adeptos novos da mensagem de Jesus, a todos aqueles que aderem aos seus ensinos, né? Aí no decorrer dos séculos. Então, é claro que, né, é certo que para, né, sustentar essas conquistas realizadas, né, os seguidores do Cristo vão ser submetidos a sacrifícios, né? São os testes para a consolidação da fé, do que já foi alcançado, né? E para que isso aconteça, é necessário bom ânimo, é necessário coragem, ao lado da fé, da confiança, da prática do bem, né? No sentido aí mais universal. Então, é importante que, para sustentar tudo isso, nós tenhamos essa coragem, esse bom ânimo que Jesus nos trouxe. E um outro exemplo de coragem, nosso querido Allan Kardec, né? A coragem de Kardec, a coragem moral de Kardec, mostrou para nós, né, a codificação, né? Apresentou uma revelação, né, com ideias, com ideais novos, né, que na época, né, no século XIX, provocaram diversas reações, né, naquela sociedade em que ele viveu. Mas ele continuou sereno, continuou corajoso, né? Ele resistiu a todos os ataques daqueles representantes, dos interesses pessoais, das instituições tradicionais, né? Ele respondia quando ele achava que era necessário, ou ele silenciava quando ele achava que era melhor. Mas essa atitude corajosa de Kardec, não é? Também vai nos lembrar de uma reencarnação anterior dele, na personalidade de John Hus, né? Aquele reformador, teólogo religioso lá do século XV, que teve os escritos queimados, né? Ele mesmo foi condenado a morrer na fogueira por causa da intolerância do clero, não é isso? Então, as circunstâncias da morte de John Hus, né, vão nos mostrar também a sua coragem heróica. E essa virtude, ela aparece novamente, né, na sua nova existência missionária, aí, 4 séculos depois, na personalidade de Allan Kardec, que foi também um grande corajoso, né? Demonstrou uma grande coragem moral quando mostrou para nós a nova revelação. E o Espiritismo? E a coragem e o Espiritismo? Então, nós vamos ver, né, que nós temos a necessidade premente dos cultivadores, seguidores da doutrina, consoladora e esclarecedora, né, munirem-se de tolerância e paciência, mas, sobretudo, de coragem, né, para que não haja desânimo. Então, nós temos que continuar com as nossas tarefas, né? Nós temos que continuar aí nas hostes espíritas, né? Diante desse quadro que nós temos aqui no planeta Terra, ainda de provas e expiações, diante ainda, né, de algumas religiões tradicionais que se apegam a dogmas, a tradições, nós que já estamos aí em busca do conhecimento, temos que ter coragem para cultivar, né, esclarecer, consolar, através de tolerância e de paciência, a todos os que nos procuram. Né? Esclarecimento. É muito importante que tenhamos esse papel, né, de esclarecer e elevar moralmente as almas. Então, lembrando, né, que para essa grande obra gigantesca, né, de transformação moral aí do mundo, o caminho necessário é o caminho de Cristo, né? É o caminho de Cristo, de Deus, com a sua doutrina, né, deixada aí aos homens há mais de 2000 anos, na interpretação aí dos espíritos superiores, pela codificação do nosso querido Allan Kardec, trazendo para nós o Consolador prometido. Então, nós vamos ver, né, que nós aqui, né, caminhantes e caminheiros, né, corajosos desse mundo em que estamos, né, que se assemelha a um deserto, né, no que concerne aí as ideias espíritas, né, nós vamos sempre encontrar um oásis, amigos. O oásis é a espiritualidade superior que está sempre conosco, nos preparando, nos auxiliando, nos sustentando em busca dos nossos ideais. Então, às vezes, achamos que estamos no deserto, né, falando sem as pessoas, às vezes, entenderem, mas não estamos sempre amparados pela espiritualidade. É muito importante que nós, espíritas, né, tenhamos bom ânimo para as tarefas, né, construamos aí
esse dom da coragem moral, né? Mas esse dom da coragem moral ligado à nossa humildade, ao amor ao semelhante, à caridade e à divulgação da própria doutrina. Então, para nós espíritas, né, vencedor mesmo é aquele que com coragem vence a si mesmo. É vencer as nossas más tendências, vencer esse homem velho que ainda trazemos em nós, né? Vencer as nossas tendências inferiores, naquela nossa luta interior de todo dia ali, naquele cadinho nosso, né? E trabalhando em nós o orgulho, que precisa ser substituído pela humildade, né? O egoísmo. Então, nesse sentido, a coragem moral também é muito importante, né? Ela é decisiva, né? Nessa questão nossa e nesse trabalho. Então, é preciso coragem para continuar amando, compreendendo, né, aqueles que se tornam os nossos adversários. É preciso coragem também para ajudar os nossos inimigos, para servir aos nossos inimigos, né? Nos convencendo de que nós não temos inimigos, né? Nós não temos inimigos, isso é importante para nós, né? É o primeiro passo, né? Nos convencer de que não há inimigos, né? É preciso coragem também para transpor aqueles espinheiros, né, que se apresentam aí nas existências humanas, neste mundo aqui difícil, né? Esse texto que eu estou dizendo agora, né, foi escrito na revista Reformador, de agosto de 2002. O Juvanir Borges de Souza coloca isso para nós, né? Que é preciso, então, transpor os charcos, né? Atravessar os charcos, transpor os espinheiros que se apresentam neste mundo áspero. E para isso é preciso coragem. E aí o Guimarães Rosa estava correto também, né? E o Emmanuel, né, lá no livro Paz e Renovação, psicografia do Chico Xavier, por espíritos diversos, mas essa mensagem é do Emmanuel. É uma mensagem chamada Coragem e Fé. E o Emmanuel coloca para nós: continuar a serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os pés. Eis a real significação da lealdade ao Senhor. Avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes a que nos propomos atingir no campo do espírito, apesar de todas as provações que nos testem a confiança, às vezes caindo na perplexidade e no erro, para levantar-nos nas asas da reconsideração e da esperança, chorando e enxugando as próprias lágrimas, ao calor das consolações auridas no próprio conhecimento, compreendendo e silenciando, amando e servindo. Eis a coragem da fé, a única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face. Então, amigos, nós vamos ter lágrimas, né? Nós vamos ter erros, mas nós temos que nos levantar, nós temos que enxugar as lágrimas, né? A enxugar as lágrimas auridas no nosso próprio conhecimento, né? Nós temos que silenciar, nós temos que compreender, mas para tudo isso, nós temos que ter a coragem da fé. Como Emmanuel coloca para nós, é aquela que pode renascer dos piores destroços, né? Das piores circunstâncias terrenas. Mas é aquela fé raciocinada, aquela que encara a razão face a face. E aí, como mensagem final, nós não poderíamos esquecer, né, das palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 33, versículo 16, quando Jesus, né, fala, né, no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que possamos, né, com essas palavras de Jesus, vencer o mundo, né? Nós conseguiremos vencer o mundo com coragem, com fé, com confiança. Haverá tribulações? Muitas, não é? Muitas tribulações. Não estamos aqui a passeio, estamos numa escola aprendendo. Mas que possamos aí, com a nossa fé, não é? Com a fé e a confiança na espiritualidade amiga, em Jesus, em Deus, nosso Pai Criador, vencer todas essas dificuldades. Então, nós agradecemos
a vocês, né, pela paciência, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a esses bondosos guias espirituais que nos acompanham em todos os momentos de nossas vidas, por mais uma oportunidade de esclarecimento, de estudo, por mais uma oportunidade de destacar o bom ânimo para todos, né? A alegria, o trabalho contínuo no bem. E nesses momentos, né, em que nos aproximamos aí da data do Natal, que possamos nos lembrar de Jesus, de sua vida aqui na Terra, que não fiquemos, né, só nas questões materiais da data, mas que possamos aí, juntos, em oração, envolver todo o orbe terrestre, tão carente e necessitado de auxílio neste momento, né? Todos os nossos irmãos em humanidade, para que tenhamos paz verdadeira e um ano muito melhor, de muita saúde para todos, de muita sabedoria e de muita coragem. Então, fiquem em paz e até a próxima oportunidade.